Como as grandes construções do passado são avaliadas no século XXI? Nesta série, vamos usar a mais avançada tecnologia no planeta para examinar as maravilhas da construção na história. Famosas estruturas no mundo todo descobertas durante séculos por arqueólogos e historiadores. E que nunca fomos capazes de descobrir todos os seus segredos. Porém, hoje, avanços científicos criaram uma incrível nova tecnologia de laser, que pode capturar e explorar estas estruturas de um jeito que nenhum olho humano consegue. Pela primeira vez, poderemos entender alguns dos mais antigos mistérios do mundo da engenharia. Desta vez, estamos indo para o Egito, para descobrir como as mais famosas estruturas do mundo antigo foram construídas, as pirâmides. Estamos usando a nossa tecnologia de laser para descobrir segredos de milhares de anos. Não existe um engenheiro no planeta que não adoraria estar no meu lugar hoje. Vamos ver como a habilidade dos antigos construtores de pirâmides evoluiu radicalmente durante um século. Deixa você perplexo. Vamos remover o revestimento dessas estruturas icônicas. É aqui onde a magia acontece. Vamos usar esta tecnologia para fazer descobertas que mudarão o jeito de pensar dos arqueólogos sobre as pirâmides. Você virou uma nova página. Eu terei de mudar algumas páginas do meu doutorado. Vamos lançar uma nova luz sobre as pirâmides do Antigo Egito. Mistérios da arquitetura. As pirâmides do Egito. Egito. Lar de uma das mais misteriosas civilizações que já existiu. Nascido nas margens do rio Nilo há 5.000 anos. Durante milhares de anos, o Egito era uma das maiores nações do mundo e governado por poderosos faraós. Em vida, esses todo-poderosos líderes exigiam extraordinária devoção de seu povo. E na morte, exigiam que construíssem estruturas como suas tumbas e que inspirassem respeito. Eles construíram em diferentes formas e tamanhos, numa escala nunca vista no planeta, se corrigindo durante um século de falhas e avançando na engenharia. E agora, milhares de anos depois, essas estruturas continuam de pé em homenagem à habilidade desses antigos construtores. E a rainha de todas, a Grande Pirâmide de Gizé, fascina especialistas e enfeitiça multidões de turistas. Com quase 150 metros de altura, a Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta feita pelo homem no planeta durante quase 4.000 anos. O auge da construção de pirâmides, com uma vasta câmara funerária escondida no seu interior. Contudo, apenas 100 anos antes, os egípcios estavam construindo suas tumbas com simples tijolos de barro. Como então os antigos engenheiros chegaram às pirâmides em apenas um século? Não há nenhuma dúvida de que quando falamos sobre pirâmides, nos lembramos automaticamente desta aqui, a Grande Pirâmide em Gizé. E ficar debaixo dela nos enche de admiração e espanto. É a perfeição da engenharia antiga. Com a nossa tecnologia, podemos acompanhar a história incrível da evolução da construção de pirâmides de um jeito todo novo. Avanços científicos recentes nos permitem ter um equipamento portátil para viajar pelo mundo e acessar esses lugares incríveis. E também potente para explorar a profundeza de seus segredos estruturais. O Laser Scanner Móvel. Pulsos de luz incidem no objeto que os reflete para ser mapeado com incrível precisão. O que está guardado nesta pequena caixa dá aos nossos especialistas superpoderes virtuais. Ele coleta mais de 1 bilhão de medidas para formar o que é conhecido como nuvens de pontos, nos oferecendo em uma incrível perspectiva em 3D a habilidade de captar estruturas de milhões de toneladas e levá-las aonde quiser, e usar estes dados para tirar medidas com extrema precisão, para resgatar o passado e nos ajudar a elucidar seus mistérios guardados. Entretanto, a verdadeira chave para a tecnologia está na interpretação destes dados. E os estamos vendo por meio dos olhos de um dos melhores engenheiros estruturais do mundo, Steve Burrows. Um mestre do mundo da construção moderna, Steve criou estruturas expressivas como o Estádio de Pequim Ninho do Pássaro,
o Allianz Arena de Munique e o Estádio Etihad de Manchester. Steve sempre quis explorar os grandes mistérios da construção de pirâmides. E hoje ele tem a tecnologia para fazer isso. As pessoas vêm imaginando como elas foram construídas por milhares de anos e estamos aqui para apresentar novas respostas. Temos uma grande tarefa pela frente. Armado com essa tecnologia de escaneamento, o engenheiro estrutural Steve quer saber como os antigos engenheiros se aperfeiçoaram para atingir o auge na construção de pirâmides. Como a Grande Pirâmide aqui em Gizé, em apenas 100 anos. Para isso, ele quer examinar 3 pirâmides anteriores, que devem guardar pistas dessa evolução construtiva. Começando com uma pirâmide de degraus, a primeira pirâmide que os egípcios construíram. Em seguida, a misteriosa pirâmide em ruínas. E finalmente vai investigar o formato diferente da pirâmide curvada. Para ajudar em sua missão, Steve trouxe uma equipe de um dos melhores centros de pesquisa do mundo. Caitlin Stevens e Malcolm Williamson, do Centro de Tecnologias Espaciais Avançadas da Universidade de Arkansas. A busca da equipe começa a 27 quilômetros ao sul da capital, Cairo, na pirâmide de degraus em Saqqara, no deserto a oeste do Nilo. É a primeira pirâmide do mundo, a mais antiga e a maior construção de pedra no planeta, contendo 6 níveis em degraus e um labirinto de túneis subterrâneos e câmaras. Ela foi construída por volta de 2630 a.C. pelo faraó Djoser. Para descobrir o processo construtivo de uma pirâmide, este é o lugar para começar. A pirâmide de degraus não é tão famosa como as pirâmides de Gizé, mas Steve me assegurou que ela tem a chave para entender a genialidade da engenharia egípcia. Aqui estamos, no mais antigo arranha-céu do planeta. O que acha? Nada mal. Tem muito andaime. Não vamos nos focar na restauração. Quero chegar debaixo do revestimento. Por isso, não vamos escanear o exterior. Vamos escanear o mais fundo possível no seu interior. Steve prepara a equipe de escaneamento para o trabalho. Os dados permitirão que Steve entenda melhor o que os faraós estavam pensando quando tiveram a ideia radical de construir uma pirâmide. É como estar no nascimento da engenharia, porque sei que eles projetaram isto. Não foi só empilhar pedras uma em cima da outra e cruzar os dedos. Eles planejaram isto e, olhe, ela passou no teste do tempo. Construir pirâmides era um desafio monumental. Exigia grandes quantidades de pedra e terra, milhares de pessoas, engenharia de ponta e ambição inovadora. Para melhor entender as pessoas que deram vida a estas incríveis criações, vim conhecer o egiptólogo Chris Knowlton. Temos uma reunião de pessoas, habilidades e ideias. Como você chega, a partir disso, construir esses monumentos extraordinários? Isso é testemunho de como a sociedade é hierárquica e estratificada. Você tem um sujeito no topo que é supremamente importante e todo um país com pessoas preparadas para acreditar nessa única pessoa, nesse único projeto e de continuar acreditando devido ao número de anos que se leva para construir uma pirâmide. Cada pirâmide é uma tumba real, com passagens secretas levando a uma câmara fúnebre. O lugar do descanso final dos corpos mumificados dos faraós. Acreditando na vida após a morte, os faraós eram enterrados com objetos preciosos, incluindo estátuas de ouro, móveis dourados e incríveis máscaras mortuárias. Porém, as pirâmides eram muito mais do que apenas tumbas reais. Elas eram enormes complexos de templos. E novas cidades se formavam ao redor delas, criando indústrias e riqueza. A primeira pirâmide que os egípcios construíram foi a pirâmide de degraus em Saqqara. Vamos falar sobre a pirâmide de degraus. Essa é a primeira estrutura devidamente alta? É a primeira construção monumental em pedra em qualquer lugar. Se algo que a humanidade tivesse conquistado naquele ponto se parecesse com a obra de deuses, teria sido a pirâmide de degraus. De volta à pirâmide. A equipe vem escaneando com esforço e os dados começam a chegar. Esta é a nossa Tech HQ.
Aqui coletamos todos os dados dos scanners para montar modelos em 3D para Steve analisar. As leituras individuais foram digitalmente reunidas para formar uma nuvem de pontos. O computador está nos dando esta imagem. Não sobrevoamos isto, não é? São dados inteligentes. Dados coletados dos 4 lados, reunidos e depois vistos de cima. Steve pode se mover ao redor da nuvem de pontos em qualquer direção que quiser. Ele tem uma vasta quantidade de informação na ponta de seus dedos. Olhando para ela, ele notou algo sobre a construção da pirâmide de degraus. Está vendo aqui? Neste ponto podemos ver que existia uma mastaba antes. Steve viu a evidência da origem simples desta pirâmide numa estrutura chamada mastaba. Os egípcios tinham um histórico de enterrar seus mortos no solo. Mas os ricos e poderosos construíam mastabas, estruturas feitas de tijolos de barro. Estes túmulos de um pavimento eram visíveis acima do solo e ofereciam às pessoas um lugar para trazer oferendas. Porém, o faraó Djoser decidiu quebrar esse molde. Devido ao seu poder e riqueza sem precedentes, em vez de usar simples tijolos de barro, ele escolheu construir sua mastaba com pedra. Para ele, um único pavimento não era grande o suficiente. Então ele ordenou que fosse construído para cima. Mas este não foi um desafio fácil de construção. Eles sabiam que o peso extra iria impor mais pressão sobre o chão. Eles tinham alguma ideia sobre o sobrecarregamento do chão. E à medida que foram construindo níveis em cima, construíam a mastaba maior nos lados. Steve acha que, para sustentar o enorme peso da ambiciosa estrutura do faraó, o arquiteto teve de empregar um sistema de degraus, estendendo o único pavimento para os lados para criar uma base ainda maior e sustentar uma altura maior. Isto deu a Steve a primeira pista para a evolução do formato de pirâmides. Esta estrutura representa o início do design da pirâmide, dessa jornada evolucionária. Essa é a primeira vez que você vê essa forma surgindo, essa ideia de pirâmide que conhecemos tão bem. Se o faraó me pedisse 5 camadas extras em cima de uma mastaba existente, a primeira coisa que eu faria era sair correndo. A ideia de empilhar esse enorme peso é uma proposta muito arriscada, mas depois que o choque passasse, eu começaria construindo para os lados, tornando-o maior para distribuir o peso na base. E posso ver que eles fizeram isso. Mas apesar de toda a magnífica altura da estrutura externa da pirâmide, é dentro dela que algumas das mais incríveis arquiteturas podem ser vistas. E a tecnologia de laser pode ser levada bem no fundo do labirinto de túneis que leva à câmara fúnebre do próprio faraó. Estamos desvendando os segredos construtivos por trás das imensas pirâmides, rastreando sua evolução durante um século de inovação no projeto. Na Grande Pirâmide de Gizé, o auge da engenharia egípcia, a câmara fúnebre do faraó fica bem no centro de sua enorme estrutura. O enorme espaço da tumba consegue aguentar o peso de milhões de toneladas em cima, sem ser esmagado. Uma tarefa construtiva bem difícil. Então, quase um século antes, como seria a câmara fúnebre na primeira pirâmide? Steve vai até QHQ para examinar as leituras. Todos veem a pirâmide de degraus daqui de cima, e o que conseguimos fazer é olhá-la daqui de baixo. É bem mais fácil construir abaixo da superfície do que do centro da pirâmide. Mas se você construir no subsolo, vai ser como uma caverna. A rocha faz o trabalho para você. Neste ponto, não tinham nenhum meio de carregar a tensão, e portanto sabiam que só poderiam criar grandes espaços abertos bem debaixo na terra. Para evitar que a câmara fúnebre seja esmagada pelo peso da enorme pirâmide em cima, os antigos construtores usavam seu conhecimento estrutural para abrir túneis profundos debaixo da pirâmide. Desta forma, eles poderiam usar a força natural do leito da rocha para sustentar e manter o espaço aberto da câmara. Podemos entender como os egípcios conseguiram construir tão alto, porém ainda estamos bem longe da forma clássica da pirâmide. Então, como os engenheiros egípcios refinaram sua técnica para criar as pirâmides que conhecemos tão bem? Para encontrar o próximo elo na evolução da pirâmide, a equipe está viajando para Meidum, a 80 quilômetros ao sul de Cairo.
para uma das mais misteriosas pirâmides já construídas, conhecida como a Pirâmide em Ruínas, e bem diferente de qualquer coisa que veio antes. A construção começou por volta de 2570 a.C., ordenada pelo faraó guerreiro Sneferu. Steve acha que esta estrutura poderia guardar uma chave vital para entender como os egípcios se aperfeiçoaram para construir grandes obras. Esperamos que esta pirâmide ofereça algumas pistas de como passaram de uma pirâmide de degraus para a clássica e icônica forma de pirâmide. E se você estiver imaginando como, é porque há 4.500 anos ela parecia bem diferente. Os especialistas acreditam que a pirâmide em ruínas foi construída como uma pirâmide de degraus, e depois recebeu uma cobertura que deixou as laterais planas. Foi a primeira vez que os egípcios tinham conseguido a bem conhecida forma de pirâmide, e um enorme salto adiante em sua habilidade para projetar e construir. Mas, infelizmente, terminou em desastre. Era uma pirâmide de degraus. Eles colocaram uma pirâmide de verdade em cima e ela começou a rachar. E teria rachado em cada linha de degrau até o lado de fora. Mas por que a cobertura da pirâmide cedeu? Pela primeira vez, vamos usar o escaneamento a laser nesta antiga estrutura para descobrir isso. Meu primeiro pensamento foi que havia uma pirâmide maior que tinha ruído do interior daquela cobertura íngreme e fiquei interessado em saber por que isso aconteceu. Qual é a conexão entre aquela face bem íngreme e toda esta seção desabada embaixo? Quero detalhes dessas áreas que ruíram. A equipe começa o escaneamento. Malcolm está escaneando a distância com seu poderoso scanner de longo alcance para entender a história da estrutura maior. E Caitlin está trabalhando mais de perto para ver se existem microdetalhes nas pedras somente visíveis pelo laser scanner e que poderiam esconder pistas. Na Tech HQ, as imagens a laser desta pirâmide de 4.500 anos está começando a ganhar vida. Essa estrutura não foi projetada para ser vista assim. Sim, esta é a fase 1 de um desenvolvimento em duas fases. O que estamos vendo é a pirâmide que está no chão, a que desabou. É a fase 2. Eles tinham que calcular como colocar uma pirâmide perfeita sobre um núcleo central já existente. As leituras do laser estão permitindo que Steve desvende o processo construtivo usado para criar esta estrutura. E a partir destes dados, ele pode então ver como os antigos egípcios cometeram alguns erros críticos. Malcolm, pode dar um zoom nesta faixa aqui, numa daquelas elevações? Eles tentaram solucionar esse problema fazendo isto. O que vamos ver nesta seção central aqui? Está vendo essas pedras? Esta é uma faixa de um tipo de chave de cisalhamento. Eles colocaram uma chave de cisalhamento para conectar a nova pirâmide com a velha. Isso era para impedir que a nova pirâmide deslizasse do núcleo central. Os lasers marcaram claramente o que Steve acredita ser uma chave de cisalhamento, uma faixa de tijolos criada para o material exterior ficar fixado. Mas essa técnica não manteve o revestimento exterior da pirâmide fixo no núcleo interior. Parte da base da pirâmide em ruínas ainda existe. Então, se encaixarmos dois planos azuis contra ela em dois lados, Steve começa a entender o que aconteceu. Você está vendo que isto cruza com os cantos. Isso me diz que eles estavam construindo incrivelmente perto do núcleo central. Por isso, temos que examinar a lateral e o espaço entre os dois. Isso tudo, então, seria o material preenchendo esse espaço aqui? Sim, colocado em camadas e construída daqui de baixo para cima. E o grande problema aqui é essa chave de cisalhamento que está ali. Vendo o espaço entre a parede externa e o núcleo interno, Steve acha que a faixa de chave de cisalhamento era mínima demais para prender todo aquele material junto. O material abaixo tenta se assentar e o material acima meio que fica pendurado nesta borda aqui, e uma grande rachadura teria começado aqui. E basicamente esse é o começo da falha da pirâmide no lado de fora. As leituras revelaram para Steve que o material exterior não se fixou direito ao núcleo e por isso as rachaduras teriam aparecido. E quando isso acontece, a pirâmide está em fase terminal. O enorme peso das paredes externas causou o desabamento, deixando um amontoado de entulho que até hoje cerca a estrutura. A primeira tentativa dos egípcios de formar uma lateral plana de uma verdadeira pirâmide fracassou. Mas e quanto à câmara fúnebre do faraó dentro dela? Esta parte da estrutura era a chave para os antigos egípcios. Steve está ansioso para descobrir como a engenharia deles tinha evoluído quando construíram esta câmara sagrada.
Na pirâmide de degraus, a primeira de todas as pirâmides, encontramos a câmara fúnebre bem no fundo do subsolo, para dar estabilidade estrutural. Todavia aqui, na pirâmide em ruínas, Steve quer ver se os antigos egípcios conseguiram mover a câmara fúnebre para cima, mais perto do núcleo da pirâmide. Steve pediu a Caitlin para escanear a câmara fúnebre. E enquanto ela faz isso, ele está examinando melhor a construção. Imediatamente, ele vê que houve avanços importantes em seu projeto. Estamos vendo aqui que eles aprenderam como criar grandes espaços abertos com a técnica do modilhão. Provavelmente 2/3 daquela pedra estão encostados na parede e 1/3 está sobreposto. Isso permite que entrem em cada nível para criar esses grandes volumes. O modilhão é um método de distribuição de um grande peso em volta de um espaço fechado, criando degraus com as rochas. Assim, os antigos egípcios conseguiam controlar grandes forças em jogo na construção de espaços abertos sob peso extremamente grande. Steve suspeita que com esta técnica de construção eles poderiam construir espaços dentro da pirâmide em si, em vez de no leito da rocha. Com os dados prontos, Steve pode ter uma visão única das leituras. Vamos colocar a câmara fúnebre ali. Este é o nível da areia do deserto. Parece que a câmara fúnebre está construída bem próxima do nível da rocha natural. A base da pirâmide está escondida debaixo de uma camada de areia e as nossas leituras estão mostrando a Steve que a câmara fúnebre está mesmo encerrada dentro da estrutura da pirâmide. É um grande avanço da engenharia egípcia. O peso desta pirâmide é uma massa que está tentando esmagar isto para o chão. E o que acontece é que a carga se distribui para o lado de fora por causa deste modilhão. E não esmaga o teto, mas vai para baixo sobre a terra. A pirâmide em Meidum foi um marco na construção de pirâmides. Pela primeira vez na história, um faraó poderia ser enterrado dentro do corpo da pirâmide. Eles começaram a pensar em como elevar isto para o centro da pirâmide. Posso ver o processo de aprendizado. As nossas leituras revelaram que os engenheiros egípcios estavam começando a tomar o controle do peso de tamanha estrutura, fazendo experiências com a verdadeira forma da pirâmide e aprendendo a construir câmaras fúnebres dentro dela. Mas antes que conseguissem chegar na forma icônica da grande pirâmide em Gizé, haveria mais uma lição crucial para aprender. A 40 quilômetros em Dashur existe uma estrutura muito especial. É conhecida como a pirâmide curvada. Porque da metade para cima, o ângulo de sua inclinação muda de 54 graus para o ângulo mais agudo de 43 graus, dando-lhe uma aparência curvada. Construída por volta de 2560 a.C. como a pirâmide em ruínas, esta também foi construída pelo faraó Snefero. Com uma altura de mais de 100 metros e um revestimento exterior polido ainda enormemente intacto, era a maior pirâmide já feita. E representa uma mudança significativa no projeto de pirâmides. Ela deve ser uma das estruturas antigas mais incomuns no planeta. Mas por que eles a construíram nesse formato? É exatamente isso que Steve e a equipe querem descobrir. Há duas principais teorias para a pirâmide curvada ter essa aparência. Alguns acreditam que foi projetada para parecer assim. No entanto, muitos acreditam que foi uma falha no projeto. Você construiu esta pirâmide, eu sou o faraó e estou olhando para ela e falo: gostei dela, mas o formato é estranho. Não é bem o que eu tinha em mente. Eu acho que foi pessimamente construída. Não teria muito orgulho disso. Steve quer descobrir se a forma curvada foi uma escolha estética ou se foi algo que deu errado durante a sua construção. E espera que o escaneamento a laser dê a resposta. A equipe está escaneando a intrigante pirâmide curvada em Dashur. Esta estrutura reverenciada nunca foi analisada desta forma, e Steve espera que a nova tecnologia vá trazer uma nova perspectiva. Estou mais interessado em obter padrões de rachaduras e ver se conseguimos uma pista do motivo para as coisas terem começado a despencar. Enquanto Malcolm e Caitlin começam a reunir os escaneamentos, Steve quer chegar debaixo do revestimento da pirâmide.
Para um engenheiro, isto é como um sonho. Eu sinto que estou nas veias da pirâmide e posso entender como tudo funciona e foi montado. E não estou muito impressionado, para ser sincero. Steve está vendo que as rochas são todas de tamanhos diferentes. Elas estão toscamente cortadas, têm as extremidades irregulares e as juntas estão muito separadas. Ele acredita que o padrão aleatório da pedra é uma pista para a pirâmide ser curvada. Aconteceu o seguinte: quando eles atingiram os 60 metros, talvez 76, este peso enorme começou a se mover um pouco, como um terremoto. Todo mundo está olhando para esta montanha de rocha, achando que tudo está para despencar. E eu acho que foi nesse ponto que ela se tornou a pirâmide curvada. Para salvar a pirâmide, Steve acha que os construtores decidiram terminá-la rapidamente e a finalizaram com uma carga menor no topo. Eles decidiram deixá-la o menos íngreme possível só para terminar o trabalho. Daí surgiu a pirâmide curvada. Para descobrir se está certo, Steve se voltou para os escaneamentos a laser. Ele espera que a nossa Tech HQ possa revelar se a pirâmide foi propositalmente curvada ou se os egípcios foram forçados a mudar o formato da pirâmide para obter estabilidade. O que aconteceu? Foi um erro? Houve um problema estrutural? Pelo projeto, ela parecia assim. É interessante, né? É sim. E eu continuo com a ideia de que, para o formato ter mudado, alguma coisa deu errado por aqui e eles tentaram finalizá-la rapidamente. A ideia é de que o centro da pirâmide ruiu e o solo cedeu, empurrando para dentro os lados. Os nossos dados podem esclarecer essa ideia? Sim, onde temos a face de pedras. Eu quero encaixar um plano contra essas pedras e ver se a face está saliente ou afundada. Steve quer encaixar um plano liso no lado da face de pedras na parte mais baixa da pirâmide, para determinar se foi uma falha estrutural na construção que levou à mudança radical no projeto. Steve acha que se as pedras estiverem afundadas, significa que o interior da pirâmide ruiu para dentro, forçando os construtores a mudar o ângulo antes de atingirem o topo. Mas se as pedras estiverem salientes, a pirâmide estava em bom estado quando a seção do topo foi acrescentada, com a saliência sendo uma consequência aceitável da carga pesada, forçando para fora com o tempo. Os planos azuis foram adicionados às nossas leituras em todos os 4 lados para mostrar o que aconteceu às faces da pirâmide. Vamos começar olhando para este aqui. O que acontece aqui é que o azul está sobre as pedras revestidas que estão na face exterior da pirâmide. É uma superfície perfeitamente plana. Sim, é um plano perfeito encaixado às pedras. E o que estamos vendo aqui na seção central é que estas pedras estão saindo fora desse plano. Então, a pirâmide curvada está saliente nessa seção central. Isso começa a criar a teoria de que não houve falha. Ela foi projetada desse jeito. Vamos girar e olhar para outro lado. Parece exatamente a mesma coisa. O que isso significa para sua prospecção original? Acho que está errada. Incrivelmente, os dados do laser scanner convenceram Steve de que o topo da pirâmide curvada, há muito tempo considerada uma missão apressada de salvamento, é na verdade uma característica proposital. Pela análise estrutural, isto foi projetado assim, não foi uma falha. É na verdade um grande sucesso. As leituras sugerem que o formato desta pirâmide era exatamente o que os egípcios pretendiam. Os antigos engenheiros tinham construído com sucesso uma estrutura maior e mais grandiosa do que qualquer outra antes. Mas foi este processo também refletido no espaço mais importante da pirâmide? A câmara fúnebre do faraó? Aqui, Steve encontra outro avanço na habilidade construtiva. Esta câmara alta e estreita tem um volume maior que qualquer outra câmara fúnebre que vimos. Quase 700 metros cúbicos. E as rochas escalonadas levam a uma altura de 16 metros bem no topo. O tamanho disto simplesmente vai mais de 30 metros para cima. Isso é muito impressionante no sentido da ambição. Para ver a escala da câmera em detalhes sem precedentes, Steve volta novamente para os dados do laser. São quase 9 vezes maior do que a última câmara que vimos. Esta é a tumba mais elaborada construída pelos egípcios até agora. Eles têm, então, a tecnologia para criar espaços ainda maiores dentro do corpo da pirâmide.
O que aprendemos com isto é que eles pensaram num método para construir espaços dentro de pirâmides e num jeito de criar esses espaços bem grandes. De repente, eles têm o conhecimento construtivo para poder fazer isso. Nossas leituras mostraram a ambição e a escala alcançada pelos construtores de pirâmides. A enorme construção da pirâmide curvada tem mais de 1 milhão de metros cúbicos em tamanho. E mais importante, a câmara fúnebre evoluiu da modesta tumba colocada bem no fundo debaixo da primeira pirâmide para esta câmara fúnebre gigante dentro do corpo da própria pirâmide. Vimos o nascimento da construção da pirâmide e de como ela evoluiu com o tempo. Mas para realmente entender como os engenheiros egípcios levaram esse conhecimento para o próximo nível, precisamos escanear isso. Nossa jornada por um século de construção de pirâmides chegou ao auge do projeto delas. A Grande Pirâmide de Gizé. É a mais antiga e única sobrevivente das 7 maravilhas do mundo antigo. Sua base se estende sobre 230 metros e contém mais de 2.300.000 pedras, cada uma pesando em média 2,5 toneladas. Ela foi terminada em 2550 a.C., pelo faraó Khufu. Em termos de tamanho e de conquista técnica, a Grande Pirâmide representa outro grande avanço. Aqui, em menos de 100 anos desde a construção da primeira pirâmide, os antigos egípcios atingiram a perfeição construtiva. Ela ainda é uma das mais misteriosas estruturas no planeta. E esperamos que a nossa tecnologia possa lançar nova luz sobre esta obra-prima da engenharia. O que podemos falar que já não tenha sido falado? Que novidades podemos descobrir? Felizmente, temos uma nova tecnologia e podemos descobrir coisas novas. Vamos reunir mais dados do que qualquer um já reuniu. Não existe um engenheiro neste planeta que não gostaria de estar no meu lugar hoje. É realmente um privilégio. Steve quer usar os lasers para desvendar algo que sempre quis saber. Quão precisa é a construção da Grande Pirâmide? Foi precisão a chave de seu sucesso depois do fracasso de pirâmides anteriores? Agora, com análise de ferramentas de ponta, esperamos descobrir isso. Plano de escaneamento. Qual é a qualidade da construção? Níveis, linhas, uma impressão geral de cada bloco na pirâmide. Quero detalhes mais refinados das rochas, juntas, como foram realmente montadas. Tá certo. Enquanto a equipe começa a trabalhar na Grande Pirâmide em seus detalhes intrincados, foi ver o egiptólogo Vassil Dobrev para saber por que a Grande Pirâmide é uma estrutura tão icônica. Essa pirâmide representa o auge da engenharia e arquitetura delas? Sem dúvida. E por isso é tão atraente, porque aqui temos as soluções. Khufu ou Quéops adotou a nova construção. Depois dele, nunca mais fizeram isso, porque é muito complicado. Nunca repetiram isso. Com o escaneamento progredindo bem, o engenheiro estrutural Steve tem a oportunidade única de trabalhar na Grande Pirâmide. Para ver o quanto o projeto evoluiu das gerações anteriores. E agora, de perto, ele pode ver uma das grandes pistas para este feito da engenharia. Pela primeira vez, eles estão construindo superfícies realmente planas. Eles pensaram na ideia de fazer fileiras, de construir paredes de tijolos, entrelaçando-os, bem parecido com o que fazemos hoje. Então, qual foi a chave do sucesso da Grande Pirâmide em sua precisão? Foi adquirindo um nível de perfeição construtivo que tornou isso possível? Na Tech HQ, os dados estão esperando. Steve pediu à equipe de escaneamento para desenhar uma linha reta ao longo de uma fileira de blocos. A partir disso, podemos ver a precisão com que as pedras foram colocadas. Correndo a linha por 160 metros no comprimento, houve um desvio de apenas 3 centímetros de ponta a ponta. Tudo que você olha é perfeito, simplesmente não há nenhum defeito. As proporções são absolutamente corretas. Eles tinham a capacidade de realizar o melhor do melhor. A primeira coisa que me deixou chocado, entre aspas, é como está horizontal. E você vê isso perfeitamente. Não é apenas bom, é perfeito. Eles atingiram a perfeição. Girando a nuvem de pontos, Steve e Vassil podem olhar a pirâmide de cima, como os egípcios queriam que fosse vista pelo seu deus Sol Ra. Você vê pelo ponto de vista de Ra.
É exatamente isso. Como devia ter sido vista do céu. Mas não é só isso, podemos ver como tudo é perfeito. O mais difícil na construção da pirâmide é como eles conseguiram juntar os 4 lados num ponto. Imagine 147 metros e eles conseguiram colocar num ponto. A precisão do exterior da pirâmide é uma maravilha da engenharia antiga. Mas e quanto ao seu interior? Steve precisa se aventurar até o núcleo da pirâmide para analisar seu mais importante aspecto, a câmara fúnebre do faraó. Steve deve ser o pináculo da construção da pirâmide egípcia. Mas quão longe os antigos egípcios chegaram? A evidência é surpreendente. Uma gigantesca câmara retangular, grande o suficiente para caber um apartamento de 2 andares. É loucura pensar que todo esse esforço e os milhões e milhões de toneladas de rocha foram para isto. Para este espaço, este compartimento perfeito em que estamos. Sim, é incrível. A câmara é inteiramente construída com granito vermelho, incluindo os restos do sarcófago real, que deve ter sido extremamente caro na época. O lugar do descanso final do corpo mumificado do faraó Khufu. Acredita-se que a câmara continha tesouros que o faraó planejou levar com ele para a vida pós-morte. Entretanto, os especialistas acreditam que os artefatos deste salão foram roubados há muito tempo, em tempos antigos. É bem emocionante estar aqui no centro da pirâmide quando pensamos no tempo que passou. Deixa você perplexo. E existe uma parte da construção dentro deste espaço que é particularmente impressionante. Diferente de outras câmaras fúnebres que escaneamos, esta tem um teto completamente plano. É um desafio construtivo enormemente complicado e uma tarefa aparentemente impossível com tamanho peso em jogo acima. Tudo o que os egípcios aprenderam em 100 anos está aplicado nesta construção. Toda a ideia se concretizou neste lugar. Câmaras anteriores tinham tetos afunilando em pontas, usando o método do modilhão. Era uma forma para distribuir o enorme peso em volta do espaço da câmara, evitando que fosse esmagado de cima. Como então os antigos egípcios conseguiram produzir o teto completamente plano da misteriosa Câmara do Rei? A equipe quer escanear a câmara fúnebre dentro da Grande Pirâmide para ver como o teto plano suportou as enormes forças acima durante milhares de anos. E acima do teto da tumba do faraó existem espaços menores que Steve também quer analisar. Esta é a primeira vez que estas câmaras de 4.500 anos foram escaneadas. Quero escanear cada uma das câmaras. A ideia é posicioná-las exatamente uma em cima da outra e entender como as cargas e forças estão distribuídas por esta pirâmide direto até o solo. A equipe tem de ir por um caminho de abalar os nervos para conseguir os escaneamentos. Steve espera que estes dados tenham a chave para entender a estrutura interna da pirâmide. De volta à Tech HQ, os dados obtidos mostram uma nova visão de dentro da Grande Pirâmide. Os resultados são incríveis. A tumba fica perto do centro da pirâmide, com um enorme peso em cima. E apesar de ter um teto plano, é acima dele que está a sustentação estrutural de todo o peso. Estamos vendo a câmara fúnebre. Este é o sarcófago, esta é a entrada, e estamos vendo as câmaras de alívio em cima. Em vez de afunilar o teto como em tumbas anteriores, dentro da Grande Pirâmide, as câmaras escondidas acima da tumba estão sustentando este peso enorme. Isto permitiu que os antigos egípcios construíssem um teto plano na câmara fúnebre pela primeira vez na história das pirâmides. O jeito como transferiram esta massa de carga para fora foi basicamente usando o modilhão em cada um desses níveis, terminando o topo com estas enormes pedras que se apoiam uma na outra. Juntas, as forças no topo devem estar esmagando aquela rocha.
As câmaras de alívio formam uma das estruturas mais incríveis na história da arquitetura, permitindo que os egípcios construíssem uma câmara fúnebre maior e mais para dentro da pirâmide do que qualquer estrutura tumular antes. Na verdade, eles criaram enormes pedras no lado de fora das paredes e trouxeram para dentro a borda da câmara fúnebre, tornando-a mais estreita. Estou vendo aqui um princípio de engenharia praticado em pirâmides menores, mas realizado aqui em grande escala. Em vez de pendurar pedras em poucos centímetros, os egípcios as penduraram em 1 metro. E no topo da câmara existe um teto com uma ponta, onde todo o peso da grande pirâmide acima está distribuído. Isto é onde a magia acontece. É onde centenas de milhares de toneladas da pirâmide se distribuem ao redor da câmara fúnebre que está bem abaixo de mim para enviar as forças para o solo. Eles inventaram isto para fazer uma câmara fúnebre perfeita. As leituras mostraram uma nova perspectiva de dentro da pirâmide. E há algo nas leituras que chamaram a atenção do nosso especialista Vassil Dobrev. Historicamente, os especialistas localizaram a câmara fúnebre em vários locais dentro da pirâmide. Vassil acredita que a câmara fúnebre esteja sob a face oeste. Agora, com a precisão do laser scanner, ele está empolgado para descobrir sua exata localização. Malcolm, vamos colocar uma linha vertical passando pelo centro do sarcófago, direto pelo topo da grande pirâmide. E se olharmos pelo topo, teremos uma visão do plano. A câmera está mais para o sul do que para o oeste. Não está onde os planos o colocam. Eles o colocam aqui. Pela primeira vez, Vassil consegue ver a posição precisa da câmara fúnebre do faraó. As leituras estão mostrando que a tumba está localizada a sudeste da pirâmide. Está mais para o sul do que para o leste. E olha que interessante. Está exatamente na diagonal. Esse aqui é o canto. Para Vassil, isto é uma revelação, mas que faz muito sentido. Os especialistas sugeriram anteriormente que os cantos no sudeste das 3 pirâmides de Gizé foram intencionalmente alinhadas para apontar à antiga cidade de Heliópolis, o principal lugar de veneração do deus Sol, Ra. E com a localização da câmara fúnebre do rei agora confirmada, Vassil está convencido de que os escaneamentos trouxeram nova vida para esta teoria. Elas estão alinhadas pelo ângulo sudeste e a linha vai para Heliópolis. A câmara talvez esteja indicando isso. Adoro a surpresa no seu rosto. Agora eu tenho de buscar novas coisas. O que começo a ver agora é que o ângulo sudeste do monumento ficou bem interessante. No passado, a única ferramenta que os arqueólogos tinham para localizar a câmara dentro da pirâmide era equipamento de prospecção. Porém, hoje, o nosso laser scanner conseguiu trazer um novo nível de precisão a esta estrutura antiga. Você abriu uma nova página de pesquisa. Eu gosto da ideia de abrir uma nova página. É ótimo que os dados possam fazer você descobrir coisas novas. E eu vejo de um jeito que também me faz descobrir coisas novas. Você abriu uma porta. E atrás dela existem outras 10. Eu terei de mudar algumas páginas do meu doutorado. Com os nossos escaneamentos, lançamos nova luz sobre as antigas pirâmides. Nesta jornada, descobrimos como as antigas técnicas de construção egípcia evoluíram no decorrer de um século. Da primeira construção de vários andares até o ápice da ambição pela altura. Revelando como os sucessos e fracassos de sua engenharia os trouxeram mais perto da joia da coroa, a Grande Pirâmide. E oferecendo novas considerações para os arqueólogos reavaliarem as estruturas mais estudadas no mundo antigo. Poder vir aqui e examinar e comparar todas as pirâmides com tamanho detalhe é empolgante, não só porque nos ajuda a solucionar mistérios, mas porque nos ajuda a propor novas perguntas. Ajuda a virar uma página e iniciar um capítulo novo em folha.